a nossa última aula dessa série do texto de Deuteronômio 28. E eu acredito que nós aprendemos muitas coisas muito interessantes nesse texto, mapeando a nossa vida. Amém? Encontramos Deuteronômio 28. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do verso 47 até o verso 68. Nós vamos encerrar esse texto. Eu quero fazer a leitura do verso 47 e depois nós vamos ver algumas explanações aqui. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Amém? Gostaria que você olhasse aqui. Nós vamos ir olhando algumas coisas. O padrão de aconselhamento na libertação. Nós olhamos esse triângulo aqui de ponta cabeça. A cruz é a base desse triângulo. Sintoma de maldição, causa de maldição. O que nós estamos fazendo aqui no texto de Deuteronômio 28 é um mapeamento. Nós estamos mapeando. Eu não estou aqui apontando o dedo para você, nem acusando nem condenando. Mas a partir do texto nós estamos mapeando a nossa vida e muitas coisas vêm ao nosso entendimento. Perceba você que a distância entre sintoma de maldição e causa de maldição, essa distância é a mesma que causa de maldição e a cruz. É a mesma distância. A mesma distância entre sintomas de maldição e causa de maldição também é a distância entre sintoma de maldição e a cruz na avaliação aqui. Nós fazemos o mapeamento, nós fazemos a avaliação e é necessário fazer a crucificação, colocar sobre a cruz de Cristo. Se nós apenas mapeamos, nós temos entendimento de que é a maldição, mas nós não tomamos um posicionamento em relação à maldição, não nos adianta nada. O que nós precisamos fazer? Crucificar, colocar sobre a cruz de Cristo. Quando você olha dentro desse triângulo, há um triângulo em pé. Nós temos aqui 3 palavras-chave: libertação, intercessão e aconselhamento. A libertação, o ato de libertação, o ato profético de libertação, às vezes é um ato de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depende da pessoa, às vezes é mais vezes encontros, até que se consegue diluir tudo aquilo. Às vezes a pessoa está debaixo de uma bastardia, às vezes é bastante coisas que precisam ser diluídas, então não é apenas um encontro, mas vários. Mas a maioria das vezes a pessoa já está amolecida. A maldição amolece a pessoa, ela vai buscar uma ajuda e um ato resolve o problema. Mas nesse ato, na hora que está acontecendo a libertação, precisa ter um grupo de pessoas junto com o conselheiro intercedendo. A intercessão é muito importante, porque nós trabalhamos com coisas espirituais. Quantos demônios estão envolvidos? Às vezes espíritos de gerações. A bastardia, ela é 10 gerações. E o texto bíblico fala de 3ª até 4ª geração. Então, quantos altares que são colocados pelos ascendentes daquela pessoa, todos aqueles espíritos malignos, eles vêm de uma geração para outra. Quando o homem de uma geração morre, passa para o próximo que carrega isso, ou se não tem homem na próxima geração, para o marido da filha mais velha, ou se não tiver marido, para a filha mais velha, e vai passando de geração em geração. Isso aqui tem muita gente que não acredita nisso. O que nós precisamos fazer? Fala junto comigo assim: abrir os olhos. Abrir os olhos. É só isso. Você vai enxergar isso nas famílias. Isso vai acontecendo em igrejas. Há espíritos malignos que estão nas igrejas de geração em... Por que às vezes mudam as pessoas, mas a superficialidade continua? Que espírito que há ali? Espírito de idolatria. Por que às vezes mudam as pessoas? Já tem uma nova geração, os antigos já morreram, mas a igreja tem lá o mesmo vício. Por quê? Não é apenas um aprendizado que aprenderam da antiga geração. Não, isso é uma questão espiritual.
Então, na hora da libertação, tem que ter alguém intercedendo. Então, se alguém precisa de um ato de libertação, e o pastor fazer esse ato de libertação, vai ter 3, 4, 5 pessoas ali, orando de olhos abertos, intercedendo, para que aquela casta seja removida. E funciona. Mas não é apenas libertar e mandar para casa. Não, depois passa por um período de aconselhamento, porque foi mexido. É a mesma coisa que fazer uma cirurgia. Depois é necessário vários atendimentos, é necessário fazer tratamento e é necessário fazer uma reeducação, às vezes nas palavras, no tempo, reeducação financeira, reeducação de comportamentos, reeducação da forma como a pessoa reage a certas coisas. Não é só apenas uma libertação, depois tem que reeducar. Lembra que Jesus fala que uma casa é varrida e ela não é ocupada. Quem volta? O demônio, que era antigo dono da casa, mais 7. Então, nesse aconselhamento, a reeducação, é necessário fazer uma reeducação. Nós temos algumas famílias que nós trabalhamos e a nossa proposta é de 2 anos. Esse dia nós conversamos com nossos conselheiros sobre uma outra família e nós chegamos a uma conclusão que vai dar 3 anos. Então é necessário caminhar, porque senão a gente joga o trabalho fora. As pessoas precisam estar bem firmes, então a gente libera e emancipa, porque também não dá para aconselhar para sempre, né? Isso é atestado de que não funciona. Então hoje nós vamos trabalhar de uma forma específica sobre a questão do sistema familiar. Nós trabalhamos os outros pontos incluídos aqui, mas eu quero hoje falar especificamente sobre a questão geracional. Nós trazemos coisas das gerações que nos antecederam, pais, avós e bisavós. Então nós somos uma geração, 2 pais, 3 avós, 4 bisavós. Nós trazemos cargas, costumes, alianças, altares. Trazemos sim. Isso pode ter poder, força, autoridade. Isso pode ter pressão na nossa vida. Isso pode gerar mal-estar na nossa vida. Às vezes nós podemos carregar uma maldição, um arar, até mesmo uma doença, por causa daqueles que nos antecederam, do relacionamento que eles tiveram com os demônios e com o pecado. É forte isso, né? Mas a gente vê isso bastante vezes acontecer. A pessoa volta atrás intercessoriamente, pede perdão, confessa o pecado e a pessoa é liberta, a casta vai embora, é uma outra vida. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre sistema familiar. Pode passar o próximo. Então, mapeando a minha vida. Nós não estamos aqui para mapear a vida de alguém outro. É proibido você pensar numa outra pessoa. Você tem que pensar na sua vida, no máximo naqueles que antecederam você antes, mas você tem que voltar, você precisa voltar a você. Então nós estamos mapeando a vida de quem? Você fala assim, a minha vida. Vamos falar mais alto? A minha vida, a minha vida. Então as 3 palavras ali, halal é um tipo de maldição, arar é um tipo de maldição, e kahal, kebed, ou neked, ou zaham, que é também um tipo de maldição. É um tipo de prensa de tourismo. Deus dá mais uma pegada, mais uma. Mas o texto de Deuteronômio, qual dessas 3 maldições que nós vemos mais vezes? Qual? Arar. Nós vemos o arar bastante vezes. Pode passar o próximo. Esse binóculo eu coloquei, volta um pouquinho, por causa de mapeando a minha vida. Então usa um binóculo bem grande, procura, coloca num microscópio que você vai encontrar alguma coisa. Pode passar o próximo. Então o principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas, pessoal, geracional ou territorialmente. Então começando de baixo para cima. Tem maldições territoriais? Sim. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Claro que tem. Eu cito para vocês 2 exemplos. Por exemplo, o Ló. A Bíblia diz
que ele, ao se separar de Abraão, foi uma libertação para Abraão. Graças a Deus. Quando ele foi embora de Abraão, Deus voltou a falar com Abraão. Mas Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Ló era um cara riquíssimo. A Bíblia diz que ele tinha muitos animais. Chegou em Sodoma, ele era juiz. Mal ele sabia que Sodoma e Gomorra estava debaixo de uma sentença. Deus já havia batido o martelo para derramar fogo do céu sobre aquelas cidades. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Era uma megalópole. Era muita gente, era muito grande. Mal ele sabia que ele estava entrando num território amaldiçoado. Deus ia pegar todo mundo. Às vezes a pessoa entra num território que Deus vai pegar todo mundo. E a pessoa apanha de graça. Não porque ela mereceu, mas porque ela entrou num território amaldiçoado. E o que aconteceu com Ló? Quando ele chegou em Sodoma e Gomorra, chegou rico. Quando saiu pobre. Saiu apenas ele e as duas filhas. A mulher virou uma estátua de sal. E o Ló acabou o fim da vida dele morando numa caverna, engravidando as duas filhas e gerando duas nações. Porque os amonitas e os moabitas foram gerações de incesto, de bestialidade ali entre as filhas, sexo indecente com pai e filha, gerou ali duas nações que foram a pedra no sapato de Israel por muito e muito tempo. Esse cara ali, o problema dele era territorial? Sim, era pessoal, era geracional, mas também pelo fim territorial. Segundo exemplo, você lembra que Deus manda Abraão sair da terra dele? Ele estava morando aonde? Na Babilônia, Ur dos Caldeus. A palavra Babilônia significa colônia da confusão. Babel-ônia, colônia da confusão. Idolatria, o Terá, pai dele, era idólatra, os irmãos idólatras. E Deus mandou ele sair. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, muitas vezes Deus manda sair de lugares. Ele saiu. Para que o plano de Deus entrasse na história de Abraão, ele precisou sair de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi. Chegou em Canaã, que era a terra que ele deveria tomar. A Bíblia diz que deu uma seca muito intensa, muito grande. Abraão, vendo que todo mundo estava descendo ao Egito, de longe vindo as campinas, vendo que no Egito chovia, ele saiu do plano e foi para o Egito. No Egito aconteceu o quê? Ele mentiu para o faraó. O faraó tomou a mulher dele para ser esposa. A Bíblia diz que pegou isso para ser esposa, mulher de faraó. Deus mandou praga sobre o faraó. Ele foi repreendido pelo faraó. Do Egito ele saiu rico por causa da iniquidade. E também saiu com uma escrava chamada Agar, que depois dá um problema para ele, ele engravidou a escrava. Se ele não tivesse ido para o Egito, a escrava não teria entrado na história, não teria o Ismael. Você vê quanta complicação por causa de entrar num território errado. E ele teve que sair do Egito excomungado. E ele sofreu muito por causa disso. Por causa de ter ido para o Egito, depois a geração dele foi presa e escrava durante 430 anos por causa de Abraão. Gênesis capítulo 15. Então tem maldições de território? Tem. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Às vezes lá na família, Deus já tem uma sentença numa família. Por exemplo, apostasia. Deus vai colocar juízo na família. Aí aquele jovem namora uma filha daquela e entra em um território que Deus vai derramar fogo do céu. Acaba levando chumbo grosso também? Sim. Porque entrou e se enfiou num território amaldiçoado. Ao contrário, vamos pegar uma outra situação. O ministério, gente, é recheado de histórias incríveis. Vamos entender o seguinte: que tem uma família lá que tem agressão física. Aí o rapaz namora com a moça lá da agressão física. E ele vai entrar num território
que depois ele vai apanhar. Deus vai derramar juízo. Às vezes a pessoa não tem pecado, mas o problema é que ela se enfiou num território onde Deus vai derramar juízo. Então essa questão territorial, ela existe. Às vezes uma faculdade, um diploma de faculdade, um curso, não é para aquela pessoa. Vocês já ouviram aquela frase, o cachorro chupando manga? Às vezes a pessoa é o cachorro chupando manga naquele curso que ela fez. E não vai, a vida não vai para frente. A pessoa é amaldiçoada. Porque Deus tinha um outro território para ela, não aquele. Então a questão territorial, ela está em toda a Bíblia. Adão e Eva perderam o seu lugar. Caim foi embora do lugar onde ele devia estar. Então o texto, a Bíblia fala sobre território. Ou ele é amaldiçoado, ou ele é abençoado. Então a questão pessoal, a questão do território, o que a pessoa precisa fazer? Se reposicionar. Um reposicionamento de emprego, reposicionamento de amizades, reposicionamento de lugar, se reposicionar. O pessoal, às vezes a pessoa, ela adquiriu maldições porque ela pecou. Responsabilidade dela, precisa se posicionar, tem que ter um posicionamento, abandonar pecado, fechar brecha, fechar muro, novo tipo de comportamento, reeducação financeira, reeducação com o tempo, reeducação com as palavras, reeducação com a vida, e a pessoa fecha a legalidade de demônios parasitarem na vida dela. O que nós vamos dar muita ênfase hoje é o geracional. Nós somos seres geracionais. Gatos, cães, animais não são geracionais, mas nós somos. Nós viemos de uma geração, nós viemos de um lugar, e nós geramos resíduos para a nossa próxima geração. Nós somos frutos de um resíduo e nós geramos resíduo. Então pode ter maldição de alianças nas gerações que vieram antes de nós, que nos afetam diretamente no nosso trabalho, nossa saúde, nossa vida relacional, vida conjugal, vida com filhos e vida espiritual com Deus pode ser afetado geracionalmente, depende de como as pessoas viveram antes. Amém? Por que eu trouxe essa panela aqui? Para nós criarmos na nossa mente uma figura de que nós fomos cozinhados, cozidos numa família. E essa família onde você foi cozido, ela veio de um pai mais uma mãe, homem e mulher. Esse homem e essa mulher da onde você nasceu, esse homem, ele veio também de um pai e de uma mãe. Essa mulher da onde você nasceu também veio de um pai e de uma mãe. Lá em cima naquela árvore também eles vieram de um pai e de uma mãe, e tudo essa carga. E nós fomos cozidos dentro desse caldo, cozidos, preparados, educados. Recebemos ali a questão genética, a questão espiritual, a questão da cultura, a questão de todo o entendimento. Nós recebemos aonde? Na nossa casa. Nós fomos cozidos dentro de uma panela. E essa panela, ela é fruto de várias gerações que criaram isso. Nós não somos uma ponta solta, um cogumelo que nasceu lá no gramado a noite passada. Nós temos uma história genética, uma história espiritual. Nós fomos cozidos dentro de um sistema familiar. Amém? Então hoje é o geracional. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, a lei da herança, a lei da herança. Pode passar mais um. Iniquidade dos pais e herança familiar. Vamos ler junto aqui o texto de Êxodo 20, verso 5. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o sistema familiar é a ponte que viabiliza o repasse de costumes, pecados, iniquidades e bênçãos.
Isso está na raiz. Quando você olha uma árvore, a raiz está onde? Escondida. Aí no namoro é fruto de duas panelas. Cada um foi gerado dentro de uma panela. E quando se unem, é a união de duas culturas, duas panelas, dois caldos. Então isso é o sistema familiar, é a ponte que viabiliza o repasse de costumes, pecados, equidades e bênçãos. Bênçãos também são debaixo da lei da herança. Mas tem as raízes pecaminosas. As raízes estão bem escondidas. Vamos falar bem escondidas. Lá pelo primeiro ano de casamento, as raízes começam de aparecer. A pessoa vem para a igreja, nos primeiros 5, 6 meses está uma maravilha. Depois de um ano começa a aparecer o quê? As raízes da pessoa. Começam a aparecer as raízes. E nós entendemos então a questão da herança, a lei da herança. A lei da herança é uma lei espiritual que acontece. Por exemplo, uma mãe que não se cuida. Essa mãe tem uma vida de iniquidade sexual, ela adquire AIDS, ela gera uma criança, a criança nasce aidética. E nós perguntamos, é justo que essa criança nasceu com AIDS? Mas se nós dissermos que é injusto, nós vamos dizer até que Deus pode ser injusto. Então nós temos que cuidar. Mas essa criança, ela adquiriu isso não porque ela merece, mas por causa da lei da herança. Por outro lado, quando nós olhamos lá uma criança, os pais são ricos. Quando o pai e a mãe vão falecer, essa criança, esse filho vai herdar tudo que o pai e a mãe têm. Essa criança merece essa herança? Não, ela não trabalhou para adquirir aquilo, mas por causa da lei da herança, ela vai receber aquilo por causa da lei da herança. Então nós herdamos muitas coisas nós herdamos: ira, brigas, gritarias, ofensas, agressões, comportamento de vícios. Nós podemos herdar. Essas coisas às vezes vêm da terceira e quarta geração. Quando você vai mapeando isso, você vai encontrar isso na terceira, na quarta geração, lá, e as coisas vão vindo de uma geração para outra até chegar em você, até chegar em mim. E nós somos criados, às vezes a pessoa é criada dentro de uma casa que tem ira, todo mundo é irado, vira a cara durante anos, briga, a pessoa não sabe como se comportar, ela é reativa o tempo todo, ela briga, grita, ofende, agride, comportamento de vícios. E a questão da agressão, gente, é às vezes mais comum do que a gente imagina. E embaixo, a passividade, complacências, superficialidade e leviandade. Nós às vezes olhamos uma família que é leviana nas coisas espirituais, sempre superficial. A pessoa não consegue se aprofundar nas coisas de Deus, nunca, não tem jeito. Ela lê a Bíblia, ela ora, ela vai na igreja, mas não consegue se aprofundar, sempre superficial e leviana, não consegue. Muitas vezes essa pessoa tem um impedimento espiritual que vem de várias gerações. E quando nós olhamos, os avós eram da mesma forma, agora os pais eram, e a pessoa também é leviana, ela não consegue romper nas coisas do Espírito. Nós temos dois lados, um lado nós temos o lado da agressão, e outro lado nós temos o lado da passividade. A nossa vida, ela é como um pêndulo. Se nós estamos desequilibrados, nós vamos pender para um lado. Às vezes as pessoas pendem para a agressão, e a casa é agressiva. Agressivo no sentido de palavras, e às vezes até de atitudes, de tapas, de beliscões,
Uma vez uma mulher nos contou, um homem nos contou, se queixando, anos passados, que a mulher dele batia no saco escrotal dele. E era uma coisa terrível, agressão. Mas na igreja a mulher era mil maravilhas. Ela orava em voz alta, lia a Bíblia, dizia amém, cantava nos louvores, dançava. Mas em casa, como ela reagia nas horas difíceis? Com agressão. Então às vezes a pessoa desequilibrada, ela pende para agressão. Outras às vezes pendem para a passividade, complacência, não resolvem nada, querem fugir de casa, sempre fogem de tudo, começam um monte de coisa e nunca termina. Mas na Bíblia nós conseguimos provar isso, a questão da lei e da herança. Você lembra da história de Geazi, o servo de Eliseu? Quando o general de guerra, o Naamã, queria oferecer um presente para Eliseu, Eliseu falou não. O Geazi correu atrás e pediu o presente. Não deveria ter pedido. Quando ele volta, ele mentiu para Eliseu, e Eliseu deu uma sentença: que a lepra de Naamã seja sobre você e os teus filhos. E ele ficou imediatamente leproso, e essa lepra foi sobre os filhos. Aqueles filhos nasceram leprosos, mereciam? Não, mas é a lei da herança. Nós olhamos em Josué 7 a história de Acã. Ele roubou despojos de guerra de Jericó. Foi feita lá uma eleição, até que chegou na casa de Acã, e a sentença foi: Acã, a esposa e os filhos todos vão responder pelo crime do pai. Eles mereciam? Não foram eles que roubaram, mas pela lei da herança, os filhos também foram apedrejados e fulminados, mortos. A Bíblia fala sobre a lei da herança. Quando Pilatos estava julgando Jesus, ele lavou as mãos, entregou de volta para o povo de Israel. E o Pilatos falou assim: olha, que seja sobre vocês e os filhos de vocês o sangue deste inocente. Os judeus bateram no peito e disseram: que venha sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Aconteceu. No ano 70, quando o general Tito invadiu Israel, foi sangrenta a guerra, mataram mulheres, crianças. Aquela geração não pecou. Quem pecou foram os pais. Por causa da lei da herança, os pais tiveram que morrer. Olha o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, foram queimados aos milhares. Cerca de 6 milhões de judeus foram queimados nas câmaras de gás do nazismo. Eles mereceram? Não, mas por causa da lei da herança. Cuidado, nós recebemos herança e nós produzimos herança. Então a nossa casa é uma panela de cozimento. A nossa igreja aqui é uma panela de cozimento. Que caldo que nós estamos cozinhando? O que nós estamos cozinhando? Agora vamos fazer uma parada. Nós também somos fruto de pessoas que viveram antes de nós e deixaram herança para nós. Que herança que nós recebemos aqui? Um pavilhão onde é que se jogava truco e canastra, rejeição de profeta, rejeição de palavra, faltavam cultos, né? Famílias falta culto, abominação, pessoas tinham ídolos em casa. Nós precisamos mudar a nossa história. Nós precisamos cozir um caldo que não tenha veneno na panela. Amém? Nós entendemos isso aqui? Então eu montei aqui duas figuras, porque não é apenas o homem que agride mulher. Tem mulher que agride o marido também, né? Lá no EIFOL nós vimos uma estatística, o pastor passou uns números para nós, que na verdade no Brasil existe muito mais casos de mulheres que matam maridos do que feminicídio. Só que a mídia não passa isso, porque o ibope da mídia é o quê? Falar de homem que mata mulher.
Mas tem muito mais casos de mulher que esfaqueia homem, mata o marido com veneno, com faca e assim por diante. Mortes esquisitas que o homem cai na escada. Entenderam? Então a agressão física, ela é uma coisa terrível. Meus irmãos, às vezes, imagina, nós sabemos que as coisas se identificam. Quando tem dois passivos, normalmente dois passivos se casam. Quando nós olhamos para a questão da leviandade, dois levianos se encontram. Às vezes é tão interessante que duas pessoas que perderam o ministério na igreja se encontram e montam um casamento e casam. O que eles vão produzir? Superficialidade e leviandade. Então as pessoas se identificam. Aí você imagina se duas pessoas que na sua casa, na sua panela, aprenderam a agressão física, se identificam, aí trazem isso para dentro do casamento. Como que vai ser os filhos desse casal? Provavelmente vão aprender a agressão física. Amém? Isso aqui faz muito sentido para mim. Vamos continuar? Próximo. Então, a questão da bastardia. A bastardia, ela é recebida até 10 gerações. Então alguém precisa quebrar isso. Como? Quebrando isso de uma forma, com um ato profético, tirando a capa da bastardia de sobre a pessoa, e depois uma reeducação. Dali para frente, haja casamentos, tenha alianças, e os filhos sejam gerados dentro da aliança. Então não é apenas um ato profético e daí deixa a vida rolar. Não, é necessário casar no civil, casar na igreja e depois ter os seus filhos, para que os filhos não sejam frutos de bastardia também. Então essa pregação, ela no mundo gospel, ela não é muito aceita. Não é normal nas igrejas se pregar e se ensinar isso que nós temos aqui. Mas isso aqui é muito orientador, porque às vezes a pessoa está muitos e muitos anos na igreja e ela não consegue abandonar tal pecado, ela não consegue progredir. E quando nós mapeamos a vida dela, ela tem das gerações futuras, ela tem pressão espiritual sobre ela, e aquilo domina, porque os espíritos malignos que visitavam os avós, os bisavós, agora visitam a vida de quem? Dela, e às vezes dos filhos também. Gerações passadas. De gerações passadas. Sobre a bastardia, acontece um distúrbio espiritual, instala-se uma influência espiritual demoníaca que produz uma resistência no sentido de impedir a pessoa de se encaixar no propósito divino em relação ao casamento, em relação à família, à igreja. Ou seja, desencadeia um processo de perseguição espiritual de cunho emocional, sexual e também homossexual, tentando fazer com que a pessoa precocemente reproduza a mesma situação pela qual ela foi gerada. Esse mecanismo de propagação de iniquidade pode produzir um impacto social que afeta até 10 gerações. Interessante, né? E a bastardia não deixa a pessoa progredir, principalmente se a pessoa é bastarda e ela então decide ir para o ministério pastoral. Não progride, não vai, a coisa não acontece. A não ser que essa pessoa encontre lá uma porta de libertação e tratamento, e começa aí, é tirada a capa da bastardia e o sol da justiça brilha sobre ela. Mas senão a pessoa não progride. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo. O problema não é territorial, o problema é pessoal e geracional. Orfandade. Às vezes pode acontecer dos pais falecerem e aquela criança fica lá. Então judicialmente ela é entregue para os avós, às vezes maternos. Mas nós estamos falando aqui da orfandade de pais vivos. Pais vivos estão em casa e os filhos são órfãos. Os filhos às vezes são filhos da televisão, filhos do celular, filhos da creche, filhos dos avós, menos do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe às vezes não projetaram a criança, às vezes não tiram tempo, não entenderam. Então a criança ela tem necessidades emocionais, espirituais, que precisam ser sarados.
Essa criança depois na escola, ela é carente. Uma criança carente. Nós temos aqui 2 professoras. Dá para perceber quando a criança é órfã de pais vivos? Dá, né? Ela é carente, ela grita, ela bate, ela agride. Às vezes ela vai para passividade, outras vezes ela vai para agressão. Tem questão geracional. A questão geracional também. E tem muito a ver no aprendizado e no desenvolvimento daquela criança. Aquela criança tem culpa daquilo? Não, mas ela está na consequência. Aquilo é terrivelmente prejudicial para a história de vida dela. É ou não é? Essa criança, ela sofre por causa disso. A orfandade é terrível. Às vezes os pais trabalham, e os pais às vezes não tiram tempo de brincar, de conversar, de fazer uma viagem, de ir no parquinho brincar, de fazer uma caminhada, porque o pai e a mãe têm que brincar, é trabalhar. E o lema do pai e da mãe é: nós temos que trabalhar para um dia deixar uma herança para os filhos. Qual que é a melhor herança que um pai e uma mãe podem deixar para os filhos? Memórias, presença. Então muitas vezes quem não é presente precisa dar presente para tentar substituir, e não substituir. Essa pessoa depois ela tem um buraco de carência dentro do coração que não consegue sair, a não ser por um ato de libertação e cura interior, e ela consegue se liberta disso. Tem pessoas que vão para a comida, pessoas às vezes que sofrem de morbidades, de comorbidades, são muito gordos, obesidade. Quando a gente vai na raiz do problema, orfandade e bastardia. Às vezes a pessoa ela ganha um bom salário, mas não consegue administrar, tudo foge entre os dedos. Nós vamos para orfandade e para bastardia. A pessoa que é órfã de pais vivos e ela se torna cristão, ela tem uma dificuldade muito grande de chamar Deus de pai. Muito grande, ela não consegue dizer pai, meu pai. Por quê? Porque qual que é a primeira paternidade que uma pessoa conhece? O seu pai biológico. Mas ele não tem pai biológico. O pai está vivo, está dentro de casa, está trabalhando, mas não é um pai. Como que ele vai olhar para Deus como pai? Não consegue. No ministério a gente enxerga isso. A questão da rebelião e a desonra contra os pais também às vezes vem geracionalmente. De geração em geração, todas as gerações têm rebelião contra os pais. Todas as gerações, até a 3ª e 4ª geração. Às vezes naquela família tem histórico de fugir de casa. Ou sair brigado de casa. A mulher vai casar, a moça vai casar, o rapaz vai casar. Antes de sair de casa arruma uma briga, um problema, um fogo, aí sai de casa. E quando nós vamos olhar, as gerações anteriores também faziam isso. Toda geração antes tinha alguém que fugia de casa. E quando nós olhamos às vezes para os filhos de quem fugiu de casa, também foge de casa. Não consegue ter um relacionamento normal, casar sem desonra. Precisa desonrar os pais, xingar, amaldiçoar, aí sai de casa. Isso é uma responsabilidade pessoal, sim, culpa da pessoa também. Mas o peso muitas vezes é geracional. Nem ela sabe por que ela age daquele jeito. Então, uma geração precisa acabar com isso, se libertar dessa maldição. E a rebelião, desonra contra os pais, ela produz 3 coisas: situação crônica de desgraça. Tudo que a pessoa toca, quebra, queima, morre, separa, murcha. Situação crônica de desgraça. Segundo, cegueira e perdição. A pessoa é perdida na vida, né? Nesse livro aqui, que é uma das nossas bases para a gente estudar isso, na página 154, cegueira e perdição, o pastor Marcos ele fala assim: o que amaldiçoou seu pai e sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas. Provérbios 20:20. E ele diz assim: instala-se na vida daquela pessoa
diversas situações desfavoráveis, envolvendo desnorteamento vocacional. E aí que entra a questão do cachorro chupando manga. A pessoa, o que é desvirtuamento vocacional? A pessoa está trabalhando numa área que ela não é dela. Ela está trabalhando pelo salário, mas não porque aquilo é a vocação sacerdotal da vida dela. Então é desvirtuamento vocacional, vulnerabilidade sentimental e afetiva, desvirtuamento e precipitação na hora de tomar decisões. A pessoa está sempre precipitando. Casa precipitado, tem filho precipitado, sai do emprego precipitado, entra em outro emprego precipitado, tudo por precipitação. É um dos frutos de desonra contra os pais: precipitação, relacionamentos zerados e tantas outras coisas que trancam a vida da pessoa e impedem as oportunidades. Desonra dos pais, a pessoa sai da casa dos pais com porta fechada. E o terceiro, morte prematura e uma ruim condição de vida. Essa ruim condição de vida não é uma questão de pobreza, de falta de dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem um emprego que às vezes rende um bom dinheiro, mas o que é uma situação de vida ruim? Às vezes a pessoa nem sabe se vestir direito. A pessoa está perdida. Às vezes a pessoa tem um bom dinheiro, mas ela nem sabe comer direito. Ela não sabe comer coisa boa. Ela está perdida na vida. E essa é uma maldição que é por causa da desonra dos pais. Às vezes a pessoa ela tem boa condição de vida, mas ela vive como um mendigo, um miserável. E não é uma questão de humildade, é uma questão de maldição. Amém? Quando nós temos um salário melhor, o saudável é a gente que comer melhor, não é? Mas a pessoa às vezes tem uma condição financeira boa, mas come mal, come comida azeda, comida de vários dias na panela, não sabe comer, porque tem uma maldição sobre a vida. Vamos continuar? Idolatria. Idolatria também é uma questão hereditária. Alguém começou com esse problema. E às vezes até a terceira e quarta geração. Vocês que vieram do mundo da idolatria, quantas gerações antes praticavam idolatria? E feitiçaria, e umbanda, quimbanda, candomblé, espiritismo, ocultismo, a questão da necromancia, benzimento, vem até de quantas gerações? Terceira e quarta geração. Assassinatos, derramamento de sangue inocente, está aqui anotado também. Isso vem de várias gerações. Isso pode nos afetar, gente? Pode. Isso pode criar uma brecha afetiva na nossa vida. Isso nos afeta. Então a idolatria é engano e desproteção espiritual. A família acha que ela está protegida com os ídolos, mas é uma desproteção espiritual. Esse livro aqui ele traz uma coisa muito interessante. Na idolatria, o próprio Deus endossa o engano no coração, e esse é um dos piores tipos de juízo, quando Deus aumenta o engano. Lembra que Deus potencializou o que tinha no coração de Faraó? Deus endureceu o coração. Aquela dureza já estava lá, e Deus endossou aquela dureza, ela multiplicou por 10. O texto continua: por isso é comum, por exemplo, observar pessoas devotas a São Cristóvão, protetor dos motoristas, sofrerem inúmeros acidentes automobilísticos. Pessoas devotas a Santo Antônio, protetor do casamento, se divorciarem várias vezes ou sofrendo de solteirice. Pessoas devotas a Iemanjá, protetora do amor, caindo em desgraça sentimental e familiar. Pessoas devotas a Santa Luzia, protetora dos olhos, sofrendo de problemas nos olhos ou cegueira sentimental. No sincretismo, Santa Luzia é o cupido do amor. Pessoas devotas a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, estão sempre enfrentando desastres e perdas irreversíveis, e assim por diante.
E muitas vezes nós vemos esse tipo de acontecimento em pessoas que estão na igreja. Quando nós vamos mapear, essa pessoa veio da idolatria e nunca fez uma quebra de aliança com os ídolos. O que é essa quebra de aliança? É novo batismo. A pessoa diz: não, eu já fui batizado no catolicismo. Catolicismo é o quê? É cristianismo ou é idolatria? Aí a pessoa tem todos esses ídolos agindo sobre a vida dela. Ela está há anos e anos no evangelho sofrendo desse tipo de coisa, porque ela deveria ter entrado na igreja evangélica e ter sido batizada, porque o batismo é um ato de aliança com Jesus e uma quebra de aliança com os ídolos. Mas ela tem essa sofrência sobre a vida dela, porque na verdade ela ainda está com aliança com os ídolos. Ela tenta servir a Deus com o altar contaminado. Por isso que vem daquela nossa primeira aula lá, o problema de tentar servir a Deus com dons espíritas, tentar servir a Deus com sacerdócio idólatra. E às vezes a pessoa está anos e anos na igreja evangélica e não sai do lugar. Por causa do quê? Disso, às vezes a pessoa tem um arar na vida dela, sérios problemas de família, por causa que nunca rompeu a aliança com os ídolos. Interessante? Faz ou não faz sentido? O que nós temos que fazer? Abrir os olhos para a gente enxergar. Então, falta de perdão e amargura, isso é geracional? Santo Deus, tem famílias que é todo mundo amargurado. É um probleminha, é uma tromba assim, parece que dormiu debaixo do limoeiro a noite toda, ou o mês todo. É um azedume que a bochecha cai na hora. Amargura, falta de perdão, amargura. Todo mundo é amargurado, até a criancinha lá é amargurada. Até quem entra na família entra num território da amargura. Todo mundo fica amargurado, não perdoa, azedo, irado. Isso pode ser geracional? Pode. Isso nós resolvemos com um ato profético e com reeducação. Precisa ser educado, precisa aprender a não ficar azedo, amargurado, de bucho virado, como se diz. Então, envenenamento emocional tem a ver com não perdoar. E essa é uma questão muito, muito perigosa, quando a pessoa não consegue perdoar, não consegue liberar o outro. A falta de perdão produz uma ferida, e essa ferida, quando alimentada, produz amargura. A amargura é uma toxina espiritual tão venenosa quanto infecciosa, e é de onde vem a palavra mágoa, que no literal significa má água. Não perdoar é você tomar o veneno e querer que a outra pessoa morra no seu lugar. Obviamente é você mesmo quem está morrendo. Toda atitude de vingança não deixa de ser também um suicídio emocional. A pessoa, ela se mata bem devagar. A questão de quebra de alianças pode ser geracional. Todas as gerações antes da pessoa, todo mundo quebrou a aliança. Casou, divorciou, adulterou. Problema de quebra de aliança. Todas as gerações antes. Quando chega em você, você é fruto de quebra de alianças. E toda aquela geração, todas aquelas pessoas que fazem parte dessa árvore genealógica, todo mundo quebrou a aliança. É um espírito maligno que explora essa fraqueza, essa fragilidade. E isso nós precisamos mudar. Quando chega na nossa vez, nós precisamos mudar essa situação. Sangue de Jesus, colocar sobre a cruz, libertação dessa maldição. Divórcios, adultérios, pode ser geracional, tanto espiritual como uma questão que se aprende de uma geração para outra. Relacionamento aprisionado é a questão de não liberar o outro com perdão. E tem famílias que todo mundo é assim. Se alguém invadiu lá uma divisa, nunca mais perdoa. Acabou. Aprisionou a pessoa para sempre.
Uma má palavra em algum lugar nunca mais perdoa, aprisiona para sempre. Isso às vezes pode ser geracional. Isso pode trazer sobre nós problema geracional, que os nossos pais e nossos avós fizeram isso. Isso chega até nós. Isso está no nosso DNA espiritual, na nossa alma, e nós precisamos fazer diferente. Então, geracionalmente, tem pesos, derramamento de sangue inocente pode afetar a nossa vida. Pode afetar a nossa vida. É a lei da herança. Não somos nós, não somos merecedores dessa desgraça, mas estamos debaixo daquela maldição. Abortos provocados, essa questão nós vamos estudar mais para frente para a gente entender. Mas o DIU, mulheres que usam o DIU provoca aborto, porque o DIU é uma peça fabricada, confeccionada, ou quando o embrião desce para o útero, ele é enforcado na haste do DIU e ele morre. É um aborto, é abortivo. Ou o DIU, ele tem uma substância tóxica nele, que quando o embrião encosta nele, aquela toxina mata o embrião. E o embrião é o quê? É a descendência da pessoa. Ela mata o seu descendente. Às vezes aquela família tem maldições, e a gente vai mapear, não tem. É uma família evangélica perfeita. Lê a Bíblia, ora, dizima, oferta, e tem uma maldição ali. Tem uma maldição instalada, assim, muito sutil, e a gente vai mapeando, e chega onde a pergunta é: vocês usam DIU? Sim. Vai ter que tirar o DIU, senão a maldição não vai embora. Mas eu digo para vocês aqui, isso não é uma mensagem pregada em qualquer lugar. Vai ter gente que vai dizer assim: não, isso não tem nada a ver. Mas isso afeta não só aquela família, como as futuras gerações. Porque aborto é sangue inocente. Nenhum outro animal na natureza mata suas crias. O ser humano mata. Faz um chá de sabugo de milho, remédio, sabugueiro, e deruba a criança, mata a criança. E até tem casos que são mais animalescos. A mulher mata com uma haste afiada, com ferro, enfia no feto e provoca a morte da sua descendência. É um negócio maluco, né? Quantos casais que não deveriam. Isso acontece às vezes em casais que vão para o ministério. Pastorzinho novo, está namorando, tem relacionamento sexual, escapole, engravida. Vamos fazer o que? Se todo mundo saber agora, não dá para ir para o ministério. Vamos fazer o que? Vamos abortar. A gente coloca numa sacolinha de lixo, manda embora, ou despacha pelo sanitário. Isso vai ter consequências? Certeza. Às vezes depois, perseguição espiritual sobre a mulher, sobre o marido, sobre o casamento, sobre os filhos, porque existe derramamento de sangue inocente. Amém? E o sangue contamina espiritualmente a terra. E a apostasia. Às vezes na geração terceira, quarta geração, existe apostasia. O que é isso? Os pais, os avós, os bisavós liam a Bíblia, oravam, obedeciam ao Evangelho, tinham aliança com o Evangelho, e acontece alguma coisa, apostasia, apostatam da vida de fé. Os filhos também, às vezes começam a ler a Bíblia, orar, fazem aliança e apostasia. Depois os netos também vão para isso, entram numa igreja evangélica, faz aliança com Deus, santificação, uns 10 anos, apostasia. Depois você está na geração dos bisnetos e você às vezes já teve vontade de não vir mais na igreja. Isso pode ser geracional. Nós vimos isso aqui, que a leviandade e a superficialidade também são geracionais. Então às vezes se pende para a agressividade e outras vezes se pende para passividade, que é a apostasia. Isso às vezes, se geracionalmente está no teu DNA de comportamento cultural,
e espiritual, você tende a fazer a mesma coisa. Amém? Até aqui? Tranquilo? Então embaixo, essas são heranças comportamentais e maldições constituídas que passam de uma geração a outra, gerando consequências e condenações. As gerações vão se condenando. E às vezes chega num ponto que Deus extermina aquela geração da terra. Ou nasce só filhas daquela geração, acaba o nome daquelas pessoas. Vai no cemitério da cidade, no cemitério tem o nome nas lápides daquela família, mas aquela família não existe mais. Até que o último solteiro, o último casal que não teve filhos falece, mas não tem mais o nome daquela raça sobre a terra. Deus pode fazer isso? Nós vamos logo ler o texto e nós vamos conferir pelo texto. Vamos continuar? Mais um? Então agora nós vamos entrar em Deuteronômio. Você está ali já no texto, a partir do verso 48, porque do 49 até o 55 nós temos um tema: cidades cercadas, situação de cativeiro. Então a pessoa vai descendo na maldição, até que ela chega numa situação de cativeiro. O povo de Israel viveu isso aqui na íntegra. Mas às vezes a pessoa está numa situação de cativeiro, a mulher entra numa família e ela vira cativa daquele casamento. Ela que serve o marido, ela que corre atrás de tudo. Você vai conversar com aquela família, o casal trabalha pelos sonhos do homem. O homem tem um sonho de ter um carro, de ter uma moto, e a mulher trabalha sempre para realizar o sonho de quem? Do marido. E ela nunca tem um direito de realizar um sonho dela. Ela não é uma situação de cativeiro. Ela mora e ela nunca viveu a vida dela. Ela sempre viveu a vida do sonho de alguém outro. É um cativeiro. Às vezes o homem também vive isso. Tem casos que o homem trabalha e ele nunca realiza os sonhos dele. Sempre é da mulher e depois dos filhos. Mas ele não. Os filhos têm direito de ganhar aniversário de 1 ano, de 12 anos, de 15 anos, mas o homem não. Todo o resto ganha churrasco e festa. O homem, um careteiro da carne de ontem. É ou não é uma situação de cativeiro, gente? Às vezes um pastor chega numa igreja e ele não é governo, ele não é um sacerdote. Ele entra num lugar territorialmente dominado por alguém outro, de apostasia, de idolatria, de iniquidade, e ele vira um cativo daquela igreja. Vocês já viram isso acontecer? Aí a pessoa tem boleto para pagar, tem conta para pagar, e ela está cativa, ela não pode ir embora, ela precisa dançar conforme a música daquele lugar. Às vezes a pessoa cai debaixo de um patrão assim, e ela não pode nem ousar em dizer: hoje é domingo, não posso trabalhar. Ela tem que trabalhar, porque ela tem conta para pagar, uma família para sustentar, carro para pagar, casa para pagar, e ela precisa dançar conforme a música. É uma situação de cativeiro, gente. A pessoa não tem relacionamento de casamento, ela vê os filhos passarem, vê a vida passar, e ela está numa situação de cativeiro. Vamos ler isso aqui, a partir do 48 até o 55? Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos. Vai trabalhar, mas não para si. Sempre vai trabalhar para alguém outro. Servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra. Mas dentro do mundo gospel, quem envia os inimigos? O diabo. Mas dentro do mundo de Deus, Deus envia os inimigos. Sabe por que isso aqui acontece? Porque pela lei espiritual, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo. E é você que escolhe. As pessoas aqui escolheram servir a quem? Ao inimigo, porque elas não quiseram servir a Deus. Então Deus diz: a outra opção é servir o inimigo. Vai ter que servir o inimigo.
o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre. Quando Moisés ensinava isso aqui para o povo, eles estavam no deserto, antes de entrar em Canaã. Quando isso aqui aconteceu? Nos dias do profeta Jeremias, no cerco babilônico e no cerco assírio. Mas isso aqui era um tipo de gente que, quando o profeta ensinava isso, eles diziam: capaz, isso nunca vai me acontecer. Capaz. O profeta às vezes exagera um pouco. Sabe que o pastor é exagerado, ele fala umas coisas que isso nunca vai acontecer, porque nós estamos bem, isso nunca vai acontecer. E aconteceu. As pessoas chegaram ao ponto de comer os seus filhos. A Bíblia fala, os profetas falam, que naqueles dias as famílias se reuniam e elas negociavam: hoje nós vamos comer o teu filho e amanhã vamos comer o nosso. Matavam a criança, carneavam a criança e comiam a carne da criança, frito, cozido. Isso aconteceu, gente, por causa do nível de apostasia. E não era apenas geracional, mas era também pessoal, porque eles também pecaram. Olha o 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Lembra aquela frase que diz assim: pior não pode ficar. Pode ficar pior? Pode. Olha o 54. O mais mimoso dos homens e o mais delicado, tipo assim, beach tênis que a gente usa, né? O mais beach tênis, o mais mimoso dos homens e o mais delicado no meio, será mesquinho para com o seu irmão e para com a sua mulher, mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem. Então ainda tem uns filhos maiorzinhos que restaram, não comeram todos. 55. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará com todas as tuas cidades. Agora a pergunta: se essa geração comeu os seus filhos, teve descendência? Não teve. Os filhos foram mortos pelos próprios pais. Morreu uma descendência, porque esses pais que comeram os seus filhos foram para a Babilônia, e lá eles também morreram. Quantas famílias que o nome desapareceu de sobre a terra? Deus pode fazer isso. E nunca diga: capaz, isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer. Apostasia, idolatria, coração duro, ignorância, gente que é ignorante, arrogante. Pode acontecer. Deus pode eliminar o nome da tua família de sobre a terra. Então, até no verso 55, cidade cercada, situação de cativeiro e eliminação de descendência. A partir do verso 56 até o 68, o tema aqui é a extinção de Israel por meio de exílio e fome. A gente vai ver ali medo, perturbação de espírito, loucura, insegurança, depressões incuráveis,
perda de identidade e desvalorização humana. Vamos continuar lendo e vamos fazer algumas aplicações. 56. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta dos pés sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com o seu filho e para com a sua filha. De que jeito? Mesquinha da placenta que ele saiu dentre os... É isso mesmo que você está lendo. Nasceu a criança, a mãe vai fritar a placenta e comer, e não vai repartir com o marido e não com os outros filhos. De fome que eles passaram. Fome. Delicado, delicadeza, não tentaria pôr a planta dos pés, vai comer a sua placenta, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Às vezes a família é rica e abastada, e eles ouvem uma pregação igual essa, e eles dizem: isso nunca vai acontecer comigo, capaz. Essas pessoas pensavam a mesma coisa, e aconteceu com eles. Aconteceu. Verso 58. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Olha o 61 agora. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritos no livro dessa lei, até que sejas destruído. Como funciona isso aqui? A pessoa fica doente, vai para o médico, faz exames, e o médico vai diagnosticar uma doença que não se sabe que doença que é. E o diagnóstico vai ser: nós não temos tratamento para isso. Então nós vamos fazer uma tentativa com quimioterapia, vamos fazer uma tentativa com rádio, vamos ver se adianta. E é uma doença assim que ninguém teve antes, não tem referência, não sabe de onde veio, os médicos não sabem explicar a raiz, e essa pessoa tem essa doença. Nós já ouvimos isso? Já ouviram? Isso aqui pode ser algo geracional, problema dos pais. Às vezes lá nos pais, nos avós, tinha idolatria, tinha feitiçaria, tinha apostasia, tinha derramamento de sangue inocente, às vezes tinha traições nos pais e nos avós, e isso recai depois sobre um filho e sobre um neto, como doença que ninguém sabe explicar. Que doença esquisita, na boca, na cabeça, na orelha. Lembra aqueles estudos que nós fizemos aqui sobre feitiçaria? Que feitiçaria dá problema na cabeça e na nuca, na boca, apodrecimento, cânceres. Amém? Lembram disso? A pessoa tem uma doença que ninguém consegue explicar como que pode ser aquele negócio. Isso às vezes pode ser geracional, às vezes pode ser pessoal e às vezes pode ser territorial, mas aqui é geracional. Os pais pecaram e os filhos agora estão sofrendo com problemas, consequências. 62. Ficareis poucos em número, vós que ereis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Você consegue entender que Deus pode eliminar um nome de sobre a terra? Pode. Começa a nascer só filhas, o sobrenome não vai mais progredir. Ou Deus agora tira e os casais não têm mais filhos, não tem filhos mais, aquele nome vai morrer. E quando a gente vai mapear os pais, os avós, tem idolatria, orgulho,
a questão do orgulho familiar faz com que Deus tire o nome sobre a terra. Feitiçarias, idolatrias, apostasias, tudo isso gera com que Deus elimine completamente o nome de sobre a terra. Nós já vimos isso e continuamos vendo, isso acontece. Vamos continuar? 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. Nós já vamos voltar nesse texto aqui. Nós vamos continuar. 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos. Lembra que isso aconteceu e continua acontecendo com o povo judeu. É um dos povos mais espalhados em todo o mundo. De uma até a outra extremidade da terra servirás ali a outros deuses que não conheceste. Nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Isso a gente vê bastante no Rio Grande do Sul e na região nordeste. Famílias inteiras que estão espalhadas em todo o mundo. Espalhados. Deus quebrou completamente todo o vínculo familiar de toda aquela raça. E não se falam mais. Moram em vários lugares do mundo e são idólatras. É fruto de uma maldição. Verso 65. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Quando nós olhamos aqui, nós conseguimos encaixar isso aqui: medo, perturbação de espírito, insegurança, depressões incuráveis. Fecha, né? 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia e não crerás na tua vida. Depressões incuráveis, perturbação de espírito, medo, loucura, insegurança. Incurável. Maldição. 67. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no teu coração e pelo espetáculo que terás diante dos teus olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito, que é o início de tudo. Eles saíram uma vez do Egito, voltaram ao Egito em navios pelo caminho de que te disse: nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. É o que? Desvalorização humana e perda de identidade. A pessoa não é mais nem contada como um ser humano. Vende animais, mas não consegue vender a pessoa para ser escravo. É uma coisa terrível, não é? Então isso pode acontecer com uma família, pode acontecer com toda uma geração. Mas o nosso destaque vai ficar no verso 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma forma, da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Dentro da teologia gospel brasileira, isso não se encaixa, não tem jeito. Mas dentro da teologia bíblica é assim que funciona. Para a gente entender algo muito importante: a coroa da criação de Deus é o ser humano, é eu e você. Jesus morreu na cruz por quem? Pelas cataratas do Niágara? Pelas cataratas do Iguaçu? Por alguma das 7 maravilhas naturais do mundo? Não, Jesus morreu na cruz, derramou sangue por quem? Pelo ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Mas tem uma coisa que Deus ama mais do que o ser humano. O que é? A sua glória. Deus ama a sua glória acima de nós. E quando o ser humano peca contra a glória de Deus, Deus vai ficar com a sua glória. E Deus é justo. E Deus vai fazer justiça.
Então Deus é proporcional. Perceba que Deus não é injusto, Deus é proporcional. A mesma proporção que Deus usou para abençoar e para torcer pela bênção da pessoa, o mesmo tanto Deus agora vai trabalhar contra a pessoa. E se Deus é contra nós, quem será por nós? É complicado. E o texto diz aqui: da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuir. Nós não queremos que isso aconteça com nós. Amém? Há um caminho para a gente sair disso, gente. Se nós mapeamos na nossa história problemas geracionais, nós devemos sair disso, gente. Nós não podemos entrar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim. Gabriela, lembram? O que é a síndrome da Gabriela? A pessoa não tem responsabilidade. Ela dá a culpa nos pais e nos avós. O tempo todo ela fica dizendo: eu pequei porque o meu pai e minha mãe eram. Eu estou debaixo dessa maldição porque os meus avós foram isso. Mas ela não tem responsabilidade em resolver o problema. É a síndrome de Gabriela. Nós não podemos botar a responsabilidade em cima das costas de alguém, porque nós podemos resolver o problema. Vamos olhar uma vez para a geração que foi para a Babilônia. A Bíblia fala sobre 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que aconteceu com esses jovens? Eles foram arrancados da casa dos pais deles. Entre 12 e 14 anos de idade eles tinham. Eles foram castrados e foram levados para a Babilônia. A culpa não era deles, a culpa era dos pais e dos avós. Geracional. Não foram apenas eles que foram levados para a Babilônia, mas milhares e milhares de jovens foram castrados e levados para a Babilônia. De milhares de jovens, quantos consertaram a sua história? A Bíblia fala de 4 que consertaram a sua história. Daniel se tornou profeta e um dos maiores engenheiros que trabalhou para a Babilônia, para os medos e para os persas. Um grande cara. Consertou a história? Consertou. Então nós não temos que levar a maldição geracional sobre nós. Nós podemos consertar a nossa história. Amém? Como ato profético, nós podemos confessar isso intercessoriamente e uma reeducação espiritual nesse sentido. Vamos para o próximo. Então aqui nós vemos o gráfico. Regeneração corresponde a 10%. Regeneração é o novo nascimento. Jamais alguém pode sair desse problema sem ter um encontro com Jesus. Impossível. A pessoa procura o pastor para um ato de libertação, mas ela não é convertida. Lembra da primeira aula? Nós não podemos fazer, porque não tem viabilidade para isso. A pessoa precisa ser um novo nascido, convertido. Mas a regeneração corresponde por 10%. Por quê? Olha que interessante. Uma pessoa pode ter o nome dela escrito no livro da vida, ter nascido de novo, quando ela morrer, ela ir para o céu, mas enquanto ela viver sobre a terra, viver debaixo de maldição, ter um arar na vida dela. Mas nós não queremos isso para nós. Nós queremos abundância de vida, vida em abundância. Amém? Mas 10% fala de libertação. É um ato profético de libertação, de confissão, só 10%. Mas quando nós olhamos 80% fala de reeducação. A pessoa precisa ser reeducada. Antes qualquer problema ela reagia com raiva, agressão. O pêndulo dela precisa ser realinhado, não vai mais ser reativa, mas agora você vai ser proativa. Você vai regular sobre as suas emoções e sentimentos. Antes a pessoa, diante de um problema, ela ia para passividade. Reeducação. Você não vai mais ser passivo. Você vai tomar decisões
e você vai começar a alinhar a tua vida, vai tomar decisões, vai ser responsável. Reeducação. Amém? Próximo. Há um caminho para a libertação. Há um caminho para a gente mudar a nossa história. Primeiro, humilhação. Vamos imaginar o seguinte: uma família tem lá um problema de agressão. Ninguém sabe. Às vezes é uma família pastoral. Agressão em casa. Marido bate na esposa, esposa bate no marido. Às vezes os filhos, entre os filhos, agressão. E depois a agressão começa dos filhos em relação à mãe. Tem filho que dá tapa na cara da mãe. E é evangélico. No domingo de noite são uma família santa. Ninguém sabe. Às vezes vem geracionalmente. Então a família cai em si. E eles precisam resolver o problema. Eles não têm que se humilhar. Você acha que chegar diante do pastor, no escritório do pastor, ou chamar o pastor na casa e dizer assim: olha, aqui em casa o pastor está assim e assim, o pastor vai levar um susto. Isso não é um ato de humilhação? Às vezes a família parece santa, mas em casa tem um sério problema sexual. Procurar ajuda, isso é um ato de humilhação. Então eu li esses dias uma frase que é melhor você vermelhar agora do que amarelar para a eternidade. Então é necessário, quando nós precisamos de uma ajuda, a gente precisa se humilhar. A gente precisa abrir a nossa vida e dizer: eu tenho maldição na minha vida, eu tenho esse problema bem sério. Às vezes vai ter pessoas que vão se assustar com a gente, porque eles não conseguem acreditar. Como assim? Você tem esse problema? Às vezes a pessoa tem um seríssimo problema de jogo. Então não é apenas o tigrinho, é também a Mega Sena, tem um aplicativo e jogo. A pessoa ela aposta em tudo que coisa de aposta, ela aposta. No jogo do bicho, na rifa da família, ela vai apostando. Ela aposta quem vai ganhar de presidente do Brasil, ela aposta e perde dinheiro. No futebol, ela vai apostando. Às vezes a pessoa tem esse problema e ninguém sabe, mas às vezes ela é um crente da igreja. E é crente mesmo, nasceu de novo. Ela precisa contar para alguém. Isso vai ser humilhante? Vai ser humilhante. Humilhação. Confissão, é necessário abrir a boca e contar. Arrependimento. Lembra que arrependimento é diferente do que remorso? Nós não podemos remorçar. Colocar sobre a cruz de Cristo é arrependimento, não é remorso. Remorso é o quê? A pessoa mapeia, ela entende que ela tem uma maldição, dói o coração, mas ela vai para casa e não toma posicionamento. Ela joga o pêndulo dela para a passividade. Ela diz: não, isso vai se resolver sim. Isso com o tempo vai resolvendo. Não pode, isso é remorçar. Humilhar e arrepender é colocar sobre a cruz de Cristo, é depositar os pés de Cristo e se liberto dessa casta. Perdão, a pessoa, ela precisa se perdoar. Ela precisa liberar perdão sobre outras pessoas e ela precisa aceitar o perdão de Jesus sobre ela. Tem pessoas que não conseguem aceitar o perdão. Ela sempre acredita que ela não é merecedora. E nós não somos merecedores mesmo. É pela lei da herança. Quando alguém não é nascido de novo, quando ele morrer, na eternidade, ele vai receber como lei de herança a herança dos pais Adão e Eva. Mas quando a pessoa é convertida, ela recebe a herança de quem? De Jesus. Ela precisa aceitar o perdão de Jesus. Renúncia. Às vezes a pessoa não sai da maldição, ela não sai daquela situação de cativeiro, porque ela tem ganhos com aquilo. Ganhos financeiros, ganhos emocionais, ganhos sexuais. Ela tem ganhos. Ela diz: é ruim, mas também está bom. Ela negocia coisas. Então muitas vezes a pessoa precisa renunciar. Renunciar a amizades, renunciar a situações, renunciar a favores emocionais, porque senão ela não é liberta. A restituição.
Às vezes a pessoa precisa fazer uma oferta de restituição por causa de roubos, furtos, apropriações indevidas, precisa restituir. Como você vai devolver alguma coisa para alguém que já morreu? Se você roubou alguma coisa de alguém e a pessoa já faleceu, às vezes a restituição é no prato de oferta da igreja, ou às vezes para os filhos daquela pessoa, mas tem que restituir. Disciplina e obediência. É necessário obedecer e ter disciplina espiritual. E por último, descansar no... Tem que descansar, precisa descansar. Quem é o acusador? Que mesmo depois da pessoa se liberta, vai chegar e vai acusar a pessoa? Satanás. E se você não descansar no Senhor, você vai continuar crendo que você não foi liberto. A tua vida já está sendo abençoada, as heranças da cruz já se instalaram na tua história, e Satanás vem soprar no teu ouvido, dizendo que você ainda tem problema geracional. Por isso que a pessoa precisa aprender a descansar no Senhor. Então há um caminho para a libertação? E eu quero propor isso para todos nós aqui. Se alguém precisa de libertação, nós temos um caminho para a libertação. Amém. Nós vamos baixar a nossa cabeça, nossa face. Vamos orar sobre isso. Com certeza você vai colocar essas questões, todas elas, na tua vida durante essa semana, em nome de Jesus. Seu Deus, muito obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos pela verdade que o Senhor tem derramado sobre essa casa, sobre a nossa vida. Nós nos consideramos privilegiados do Senhor, e o Senhor está nos oferecendo uma possibilidade de uma vida diferente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo. Amém e amém. Amém.